Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Aqui quem vos fala é a missionária Rose. Hoje nós iremos falar sobre um pouco de perdão. O que a Bíblia nos instrui a perdoar e a esquecer. Na frase perdoar e esquecer não é encontrada na Bíblia. No entanto, existem vários versículos que nos mandam perdoar uns aos outros. Por exemplo, Mateus 6,14 e Efésios 4,32. Um cristão relutante em perdoar uns aos outros encontrará sua comunhão com Deus impedida e pode colher a amargura e a perda da recompensa. Hebreus 12, 14 e 15, 2 João 1,8. O perdão, ele é uma decisão da vontade. Como Deus nos ordena perdoar, devemos fazer uma escolha consciente para obedecer a Deus e perdoar. O ofensor, ele pode não desejar o perdão e nunca mais mudar, mas isso não anula o desejo de Deus de que tenhamos um espírito perdoador. Mateus 5,44. Idealmente, o ofensor ele sempre buscará a reconciliação, mas se não, o ofendido pode ainda tomar uma decisão de perdoar. Claro que é impossível verdadeiramente esquecer os pecados cometidos contra nós. Não podemos simplesmente excluir certos eventos da nossa memória. A Bíblia afirma que Deus não se lembra da nossa iniquidade. Hebreus 8,12. No entanto, Deus ainda é onisciente. Deus lembra que todos pecaram e carecem da glória de Deus, em Romanos 3,23. Entretanto, tendo sido perdoados, nós somos justificados posicionalmente ou judicialmente. O céu é o nosso, como se o nosso pecado nunca tivesse ocorrido. Se pertencemos a Ele por fé em Cristo, Deus nos condena por nossos pecados. Em Romanos 8,1, nesse sentido, Deus perdoa e esquece. Se com perdoar e esquecer, alguém queira dizer, escolho perdoar o ofensor por causa de Cristo e seguir adiante com a minha vida, então este é um curso de ação, de sabedoria e de piedade. Tanto quanto possível, nós devemos esquecer o que fica para trás e avançar rumo ao nosso alvo, que é Cristo. Em Filipenses 3,13, nós devemos perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós não devemos permitir que uma raiz de amargura nasça em nossos corações, em Hebreus 12,15, porque muitas das vezes nós somos tão machucados, tão humilhados, que aquilo entra e ele causa uma ferida nos nossos corações. Nós não perdoamos porque somos bons, nós perdoamos porque nós reconhecemos que nós dependemos do perdão de Cristo para a nossa vida. No entanto, se com perdoar esquecer alguém queira dizer, eu agirei como se o pecado nunca tivesse ocorrido e eu viverei como se eu não lembrasse. Então nós podemos ter muitos problemas. Por exemplo, uma vítima que ela foi vitimada por estupro. Ela pode escolher perdoar aquele que a estuprou, mas andar com ele nunca mais. Ela perdoa porque Deus fez uma obra no seu coração. Mas o perdão dela não significa que a outra pessoa que fez o mal para ela, ele esqueceu daquele ato. Então nós devemos ser prudentes. E não é que a Escritura nos ensina, o perdão envolve não ficar guardando um pecado contra uma pessoa por mais tempo. Mas o perdão é diferente da confiança. É sábio tomar precauções e às vezes a dinâmica de um relacionamento terá que mudar. É prudente ver o mal e esconder-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Em Provérbios 22:3, Jesus disse aos seus seguidores que fossem, portanto, prudentes como as serpentes e simples
como as pombas, em Mateus 10,16, no contexto de ficar na companhia de pecadores impenitentes. Devemos ser simples, dispostos a perdoar, mas ao mesmo tempo prudentes, sendo extremamente cautelosos. O ideal é você perdoar e esquecer. O amor, ele não ressente do mal, em 1 Coríntios 3,5, e cobre uma multidão de pecados, em 1 Pedro 4,8. No entanto, mudar os corações é uma tarefa de Deus, e até que um ofensor ele tenha mudado o coração dele verdadeiramente e sobrenatural, é aconselhável limitar o quanto se confia nas pessoas. Ser cauteloso não significa que ainda não perdoamos. Simplesmente significa que não somos Deus e não podemos ver o coração das outras pessoas. Ser prudentes acerca de alguém que te fez o mal não significa que você é uma pessoa má ou que tem um coração cheio de rancor. Não. Se alguém te ofendeu, vá para o joelho, ore, peça para Deus fazer uma limpeza na sua alma, no seu coração e na sua vida. Mas não significa que você vai andar junto com aquela pessoa. Não significa que você irá colocar aquela pessoa na sua mesa dentro da sua casa. Ela vai seguir o seu caminho e você também vai seguir o seu. Porque nós sabemos que Deus é perdoador, mas a confiança, muitas das vezes, ela é como um vidro que quebra. Você pode até colar, mas ele nunca mais vai voltar a ser do que era. Então, se nós queremos o céu para nós devemos ter um coração igual ao de Cristo, mas nós não devemos andar com o mal. Porque muitas das vezes o Senhor te dá um coração perdoador, mas a outra pessoa, ela escolhe não ter o mesmo coração que o seu. Ela escolhe não caminhar na mesma direção que a sua. Então, faça o que Deus te mandou fazer e siga o seu caminho, mas coloque no seu coração que perdoar é esquecer, mas perdoar não significa andar junto. Muitas pessoas confundem, acham que porque perdoou alguém por aquela pessoa ter feito muito mal, que tem que se colocar dentro da sua casa, e não é assim. O perdão significa você tirar aquilo que está te matando, você olhar para aquela situação e não te doer mais, mas significa que os seus caminhos tomarão rumos diferentes. Não dá mais para andar. O perdão não significa que você vá confiar. Perdão e confiança são algo completamente diferentes. Coloca isso no seu coração. Ore para que Deus te dê um coração perdoador, mas siga o seu caminho, porque o nosso alvo é Cristo. Jesus está voltando e nós não podemos deixar que o inimigo ele roube a nossa coroa. Amém? Já compartilhe essa mensagem, já se inscreva no nosso canal e que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, hoje e para todo sempre. Amém?